Feche os olhos por um momento e traga sua atenção para o centro de sua cabeça. Respire fundo e pergunte a si mesmo: e se houvesse uma frequência específica capaz de reprogramar seu cérebro para a abundância infinita? Joe Dispenza, o neurocientista que revolucionou nossa compreensão da conexão mente-realidade, identificou exatamente essa frequência, 999 Hz. Não é por acaso que essa figura apareceu em sua pesquisa. É o culminar de décadas estudando como o som pode ativar centros específicos do cérebro e sincronizar nosso campo eletromagnético com o campo quântico de infinitas possibilidades. Durante anos, Joe documentou casos extraordinários de pessoas que alcançaram transformações que parecem desafiar as leis da física convencional. Curas espontâneas, manifestações inesperadas, sincronicidades que parecem orquestradas por uma inteligência superior. E em cada um desses casos, ele encontrou um padrão consistente. Essas pessoas aprenderam a elevar sua frequência interna a faixas específicas que Joe associa a estados extraordinários de consciência. A frequência de 999 Hz não é simplesmente um som que você ouve. De acordo com a pesquisa de Joe, é uma chave vibracional que ativa o que ele chama de antena cósmica do seu cérebro, a glândula pineal. Quando essa minúscula estrutura cristalina no centro de sua cabeça entra em ressonância com essa frequência específica, ela começa a produzir substâncias químicas que normalmente só são liberadas durante experiências místicas profundas. DMT endógeno, anandamida e outras moléculas que Joe descreve como a farmacologia da transcendência. Mas Joe vai além da química do cérebro. Ele mostrou que quando seu sistema nervoso vibra coerentemente a 999 Hz, seu campo eletromagnético pessoal se expande e sincroniza com o que ele chama de campo unificado de informação. Nesse estado, você não apenas muda sua percepção da realidade, você literalmente muda sua capacidade de influenciar a própria realidade. Hoje você vai descobrir por que Joe acredita que dominar essa frequência é fundamental para acessar o que ele chama de estado de observador quântico. Exploraremos a ciência exata por trás de por que 999 Hz ativa seu potencial de manifestação, como Joe usou essa frequência em seus workshops mais avançados e, acima de tudo, o protocolo específico que ele ensina para transformar essa vibração em uma ferramenta de transformação permanente. Esteja preparado para entender que milagres não são eventos aleatórios. Eles são respostas coerentes do campo quântico a uma consciência que vibra em frequências específicas. E 999 Hz é a frequência mestre que Joe identificou como a chave para essa consistência. Joe Dispenza passou a entender o poder de frequências específicas por meio de sua própria experiência transformadora. Após seu acidente na coluna vertebral em 1986, durante aqueles meses de cura que desafiaram todas as expectativas médicas, Joe começou a notar algo extraordinário. Nos momentos mais profundos de suas meditações de cura, quando ele conseguiu elevar sua energia a estados que ele descreve como puro êxtase, seu cérebro parecia sintonizar frequências que ele nunca havia experimentado conscientemente. Anos depois, quando Joe começou a estudar formalmente a neurociência da transformação, ele ficou obcecado em entender o que exatamente estava acontecendo em seu cérebro durante esses estados místicos. Usando tecnologia avançada de EEG, ele descobriu que durante as experiências mais transformadoras, seu cérebro produzia padrões sustentados de ondas gama em faixas muito específicas, particularmente em torno de 40 a 100 Hz, mas com harmônicos que ressoavam em frequências muito mais altas. Joe percebeu que esses padrões cerebrais não eram aleatórios. Eles correspondiam a frequências que foram consideradas sagradas em várias tradições espirituais por milênios. A frequência de 999 Hz, em particular, apareceu de forma consistente nas análises de seus alunos mais avançados,
aqueles que alcançaram as transformações mais dramáticas em suas vidas. Mas Joe não estava satisfeito em observar esses fenômenos. Como cientista, eu queria entender os mecanismos exatos. Sua pesquisa o levou a descobrir que a glândula pineal, aquela minúscula estrutura do tamanho de uma ervilha no centro do cérebro, contém cristais de calcita que atuam como ressonadores piezoelétricos. Quando esses cristais são estimulados por frequências específicas, eles não apenas produzem correntes elétricas detectáveis, mas também geram o que Joe chama de campos de informação organizados, que podem influenciar a própria estrutura da realidade circundante. Joe descobriu que 999 Hz é particularmente eficaz porque representa o que ele chama de a frequência de coerência total. Nessa vibração, a glândula pineal não apenas é ativada, mas sincroniza perfeitamente com o campo eletromagnético do coração, criando o que Joe descreve como um gerador quântico vivo, capaz de influenciar diretamente o campo de possibilidades ao nosso redor. Durante seus experimentos em workshops avançados, Joe começou a introduzir tons de 999 Hz durante as meditações mais aprofundadas. Os resultados foram tão consistentes que pareciam desafiar o acaso. Pessoas que lutavam com bloqueios emocionais há anos experimentaram liberações espontâneas. Indivíduos com condições crônicas de saúde relataram melhorias inexplicáveis. Mais extraordinário, muitos participantes estavam começando a experimentar sincronicidades tão precisas em suas vidas diárias que pareciam estar vivendo em uma realidade completamente reorganizada. Joe explica que isso acontece porque 999 Hz ativa o que ele chama de o estado do observador quântico consciente. Nesse estado, sua consciência não é simplesmente uma testemunha passiva da realidade, mas um participante ativo em sua criação. Quando seu sistema nervoso vibra coerentemente nessa frequência, você literalmente se torna uma antena viva capaz de sintonizar e manifestar possibilidades específicas de campo quântico. Mas Joe sempre enfatiza que isso não é mágica ou pseudociência. É neurociência aplicada. Quando você expõe seu sistema nervoso a 999 Hz de forma consistente e consciente, está treinando seu cérebro para acessar estados que normalmente permanecem adormecidos na maioria das pessoas. Você está ativando circuitos neurais associados à criatividade, intuição e o que Joe chama de a inteligência do coração, aquela sabedoria que transcende a lógica linear e acessa diretamente soluções elegantes e sincronicidades organizadas. A pesquisa de Joe, com a frequência de 999 Hz, o levou a desenvolver o que ele considera um de seus protocolos mais poderosos, a meditação de ativação quântica. Esta não é uma prática de relaxamento passivo, mas um treinamento neurocientífico específico em que você usa conscientemente essa frequência para reprogramar seu sistema nervoso em estados de coerência que facilitam o que comumente chamamos de milagres. Joe documentou que quando as pessoas praticam esse protocolo de forma consistente, não apenas experimentam profundas mudanças internas, mas sua realidade externa começa a se reorganizar de maneiras que parecem impossíveis do ponto de vista da causalidade linear. As oportunidades aparecem do nada, os relacionamentos se curam espontaneamente, os recursos materiais se manifestam de maneiras inesperadas. Joe explica que estes não são eventos sobrenaturais, mas resultados naturais de uma consciência que aprendeu a operar a partir de frequências mais altas. O protocolo específico que Joe desenvolveu para trabalhar com 999 Hz é extraordinariamente preciso. Não se trata simplesmente de ouvir essa frequência passivamente, mas de criar um estado interno específico que permite que a vibração reorganize seu sistema nervoso em um nível quântico. Joe começa ensinando o que ele chama de a preparação do templo interior.
Você se senta em uma posição confortável, mas alerta, fecha os olhos e, nos primeiros minutos, se concentra em criar o que ele chama de coerência cardíaca. Isso significa sincronizar sua respiração com seus batimentos cardíacos até gerar um padrão rítmico ordenado que Joe possa medir com equipamentos especializados. Uma vez que a coerência cardíaca é estabelecida, Joe o guia para o que ele chama de ativação da coluna de energia. Usando a respiração direcionada específica, você imagina que está movendo energia da base da coluna para o topo da cabeça. Mas não é uma visualização comum. Joe ensina você a realmente sentir essa energia como uma corrente elétrica sutil subindo pelo sistema nervoso central. É neste momento que você conscientemente introduz a frequência de 999 Hz. Joe descobriu que quando você a ouve enquanto mantém esse estado de coerência cardíaca e ativação energética, a vibração não apenas atinge seus ouvidos, mas ressoa diretamente na glândula pineal, ativando o que ele descreve como o laboratório químico mais sofisticado do universo. Durante esta fase, Joe guia você para o que ele chama de o ensaio mental do milagre. Você não visualiza o que quer que aconteça, mas se torna a versão de si mesmo que já vive nessa realidade transformada. Se sua intenção é abundância material, você não imagina ter dinheiro, mas incorpora plenamente as emoções de alguém que vive da abundância total, generosidade, confiança, liberdade, paz de espírito. Joe enfatiza que esta etapa é crucial, porque quando você gera autenticamente as emoções do futuro desejado, enquanto vibra a 999 Hz, você está literalmente programando seu sistema nervoso com a bioquímica dessa nova realidade. Seu corpo começa a acreditar que essa experiência já está acontecendo, e quando o corpo acredita, começa a criar as condições externas que correspondem a essa crença interna. O aspecto mais avançado do protocolo de Joe é o que ele chama de projeção quântica. Depois de estabelecer o estado interno correto e ativar a glândula pineal com 999 Hz, você projeta conscientemente sua intenção no que ele chama de campo unificado de informação. Joe descreve isso como o envio de um sinal coerente e específico para o universo, mas não como um pedido desesperado, mas como uma declaração do que já está se manifestando. Joe mediu os efeitos desse protocolo usando tecnologia de ponta e documentou mudanças extraordinárias em tempo real. Durante as sessões mais profundas, o campo eletromagnético das pessoas se expande até 8 metros ao redor do corpo. Suas ondas cerebrais entram em padrões de coerência gama sustentada que normalmente só são vistos em místicos com décadas de prática. Mais importante, seus marcadores biológicos mudam. O estresse do cortisol diminui drasticamente, a imunoglobulina A aumenta significativamente e eles começam a produzir níveis detectáveis de moléculas associadas a estados de bem-aventurança e conexão espiritual. Mas Joe sempre enfatiza que o verdadeiro teste não está nos laboratórios, mas na vida cotidiana das pessoas que praticam consistentemente esse protocolo. E é aí que os resultados se tornam verdadeiramente extraordinários. Os casos documentados por Joe Dispenza, de pessoas que transformaram sua realidade usando o protocolo de 999 Hz, são tão extraordinários que parecem desafiar nossa compreensão convencional sobre os limites da influência humana na realidade física. Mas Joe sempre apresenta esses casos não como eventos sobrenaturais, mas como exemplos do que é possível quando o sistema nervoso humano opera a partir de frequências elevadas de coerência. Um dos casos mais documentados envolve uma empresária que estava à beira da falência há 2 anos. Depois de aprender o protocolo de 999 Hz com Joe, ele começou a praticá-lo religiosamente todas as manhãs por 30 minutos. Em vez de se concentrar em salvar seu negócio por desespero, Joe a treinou para incorporar totalmente a frequência de alguém que vive da abundância total. Durante suas sessões,
ela não visualizou o dinheiro chegando em sua conta bancária. Em vez disso, ela mergulhou completamente nas emoções de ser uma empreendedora bem-sucedida, generosa e próspera. A confiança, a criatividade, a visão clara, a capacidade de servir aos outros com abundância. Joe monitorou seu progresso com análises regulares de coerência cardíaca e atividade cerebral, documentando como seu sistema nervoso gradualmente se reorganizou em padrões associados a estados de abundância genuína. Mudanças externas começaram a se manifestar de maneiras que pareciam impossíveis. Na terceira semana de treinos, ele recebeu uma ligação inesperada de um ex-sócio oferecendo-lhe uma oportunidade de investimento que não estava disponível anteriormente. No segundo mês, 3 clientes em potencial entraram em contato com ela no mesmo dia, cada um se referindo a ela como a pessoa exata que procuravam para resolver problemas específicos. Mas a coisa mais extraordinária aconteceu no terceiro mês. Durante uma de suas sessões mais aprofundadas, com 999 Hz, ele teve o que Joe descreve como um download de informações quânticas, uma visão clara e detalhada de um produto totalmente novo que ele poderia desenvolver. Essa ideia não existia em sua mente consciente antes, mas veio com tanta clareza e completude que ele foi capaz de implementá-la imediatamente. O produto se tornou um sucesso inesperado, gerando mais receita em 6 meses do que nos 2 anos anteriores. Joe explica que isso não foi coincidência, mas o resultado de sua consciência ter aprendido a acessar o que ele chama de o campo da criatividade infinita, que se torna disponível quando você opera consistentemente a partir de frequências mais altas. Outro caso extraordinário documentado por Joe envolve um homem que lutava contra um problema cardíaco grave que seus médicos consideravam irreversível. Depois de aprender a trabalhar com 999 Hz, ele decidiu dedicar 1 hora por dia ao que Joe chama de cura quântica consciente. Durante suas sessões, ele não se concentrou em combater doenças, mas em incorporar totalmente a experiência de ter um coração perfeito e saudável. Joe o treinou para gerar autenticamente as emoções de vitalidade, energia e bem-estar, enquanto seu sistema nervoso vibrava coerentemente a 999 Hz. Joe monitorou seu progresso com eletrocardiogramas regulares e análise de variabilidade da frequência cardíaca. Em poucas semanas, ele começou a documentar melhorias na coerência do coração que não havia visto em casos semelhantes usando métodos convencionais. Mais extraordinário, exames médicos regulares começaram a mostrar melhorias na função cardíaca que seus cardiologistas não conseguiam explicar a partir do paradigma médico tradicional. No 5º mês de prática consistente, seus médicos confirmaram que sua condição havia melhorado tanto que ele não precisava mais da cirurgia que consideravam inevitável. Joe explica que quando a consciência vibra coerentemente em frequências específicas como 999 Hz, ela não apenas muda a percepção da realidade, mas também a biologia física de maneiras mensuráveis e documentáveis. Mas talvez os casos mais profundos que Joe documentou envolvam transformações nos relacionamentos. Uma mulher que estava divorciada há 5 anos e havia perdido a esperança de encontrar o amor autêntico, decidiu usar o protocolo de 999 Hz para curar sua capacidade de amar e ser amada. Joe a treinou para se concentrar não em encontrar um parceiro específico, mas em se tornar a versão mais amorosa e autêntica de si mesma. Durante suas sessões, ela mergulhou nas emoções de amor incondicional, compaixão genuína e abertura do coração, enquanto sua glândula pineal vibrava a 999 Hz. As mudanças internas foram tão profundas que as pessoas em sua vida começaram a responder a ela de maneiras completamente diferentes. Velhas amizades foram renovadas, conflitos familiares foram resolvidos espontaneamente, e ele começou a atrair conexões humanas de uma qualidade que nunca havia experimentado.
No 8º mês de prática, ela conheceu alguém que não apenas se tornou seu parceiro, mas o que ela descreve como o reflexo perfeito do meu coração curado. Joe explica que esses casos demonstram um princípio fundamental. Quando você muda sua frequência interna, você muda automaticamente o tipo de experiências que atrai. Não é que o universo o recompense por praticar, é que você se torna uma combinação vibracional para experiências que antes estavam fora do alcance de sua frequência. Depois de décadas aperfeiçoando sua compreensão de como frequências específicas, como 999 Hz, podem transformar a realidade humana, Joe Dispenza desenvolveu o que considera seu protocolo mais avançado para integrar essa vibração na vida cotidiana. Porque, como ele sempre enfatiza, o verdadeiro poder não está em experiências místicas ocasionais, mas em fazer desses estados elevados sua maneira normal de operar no mundo. Joe ensina que 999 Hz não é simplesmente uma frequência que você ouve durante a meditação, mas uma frequência de ser que você pode cultivar como seu estado normal de consciência. Isso requer o que ele chama de treinamento em neurociência consciente, a prática deliberada de manter seu sistema nervoso em faixas de frequência específicas durante as atividades cotidianas. O primeiro elemento do protocolo de integração de Joe é o que ele chama de momentos de recalibração quântica. Durante o dia, independentemente do que você está fazendo, você leva períodos de 30 segundos para se reconectar conscientemente com a frequência de 999 Hz. Você não precisa ouvir o tom externamente, mas gerar a vibração internamente através da respiração específica e da ativação da glândula pineal. Joe ensinou seus alunos a fazer isso tão naturalmente quanto verificar o tempo. Você pode estar em uma reunião de trabalho, esperando no trânsito ou preparando comida e, de repente, respira fundo, eleva sua energia ao topo de sua cabeça e, por 30 segundos, vibra conscientemente em coerência com sua frequência mais alta. Esses micromomentos de realinhamento mantêm o sistema nervoso sintonizado com os estados de criação em vez de estados de sobrevivência. O segundo elemento é o que Joe chama de alimentação vibracional consciente. De acordo com sua pesquisa, tudo o que você consome, não apenas comida, mas também informação, música, conversas e experiências, afeta sua capacidade de manter frequências elevadas. Joe ensina seus alunos a avaliar tudo através do filtro. Isso aumenta ou diminui minha vibração. Alimentos processados, notícias focadas no medo, conversas carregadas de reclamações, entretenimento violento, tudo isso cria o que Joe chama de frequência estática, que interfere na sua capacidade de operar a partir de 999 Hz. Em vez disso, Joe recomenda água pura, alimentos vivos cheios de energia vital, música harmônica, conversas inspiradoras e conteúdo que eleva sua consciência. O terceiro elemento, que Joe considera crucial, é a prática da gratidão quântica. Esta não é uma gratidão comum pelo que você já tem, mas gratidão pelo que já está se manifestando no campo quântico. Joe ensina seus alunos a sentir gratidão genuína por suas visões, como se já fossem realidades físicas, porque da perspectiva quântica, eles já são. Essa prática específica de gratidão mantém o sistema nervoso em frequências elevadas, porque remove a vibração da falta que bloqueia a manifestação. Quando você sente gratidão autêntica pelo seu futuro, como se ele já estivesse presente, você gera a mesma bioquímica que teria se estivesse vivendo essa realidade. E essa bioquímica atrai experiências que correspondem a essa frequência. Joe também ensina o que ele chama de respiração de manutenção quântica. Durante o dia, especialmente quando você sente que sua frequência está caindo devido ao estresse ou distração, você usa um padrão de respiração específico que restaura imediatamente a coerência de 999 Hz. Você inspira por 4 contagens, direcionando energia para a glândula pineal,
Segura por 4 contagens, enquanto sente que a energia se expande e expira por 6 contagens, enquanto projeta essa coerência em seu campo eletromagnético. Mas talvez o aspecto mais poderoso do protocolo de integração de Joe seja o que ele chama de viver do fim. Isso significa operar durante o dia a partir da personalidade de alguém que já vive na realidade que você está criando. Você não age como se tivesse o que deseja, mas incorpora genuinamente as qualidades emocionais e energéticas dessa versão futura de si mesmo. Joe explica que quando você vive consistentemente a partir dessa frequência mais alta, você não apenas muda sua experiência interior, mas literalmente muda os tipos de oportunidades, pessoas e circunstâncias que aparecem em sua vida. Você se torna um ímã para experiências que correspondem à sua nova frequência de ser. O aspecto mais extraordinário de trabalhar com 999 Hz, de acordo com a metodologia de Joe, é que você gradualmente percebe que não está tentando obter algo de si mesmo. Você está se lembrando de que já é tudo o que está procurando. A frequência não atrai abundância, ela desperta a abundância que você já é. Não cria milagres, lembra que você é o milagre. Depois de décadas estudando os efeitos de frequências específicas na transformação humana, Joe Dispenza chegou a uma conclusão inovadora que vai além da neurociência convencional e entra nos territórios mais profundos da física quântica aplicada à consciência. De acordo com Joe, quando você realmente domina a frequência de 999 Hz, você não apenas muda sua realidade pessoal, mas se torna o que ele chama de um agente de transformação quântica capaz de influenciar positivamente o campo coletivo da consciência humana. Joe documentou que quando grupos de pessoas praticam simultaneamente a ativação de 999 Hz, os efeitos não são simplesmente aditivos, mas exponenciais. Em suas oficinas mais avançadas, quando 200 ou 500 pessoas entram em coerência simultânea nessa frequência, os campos eletromagnéticos são gerados tão poderosos que podem ser detectados com instrumentos a quilômetros de distância. Mas ainda mais extraordinários são os efeitos que Joe documentou nas comunidades onde esses eventos ocorrem. Taxas de criminalidade temporariamente em declínio, relatos de curas espontâneas em hospitais locais, até mesmo melhorias mensuráveis na qualidade do ar e da água nas áreas vizinhas. Joe explica que isso acontece porque quando consciências suficientes vibram coerentemente em frequências mais altas, elas literalmente reorganizam o campo morfogenético do ambiente. Esse entendimento levou Joe a desenvolver o que ele considera sua visão mais ambiciosa: treinar pessoas suficientes para manter frequências elevadas, como 999 Hz, de forma consistente, criando o que ele chama de pontos de acupuntura quântica em todo o planeta. Sua hipótese, baseada em décadas de pesquisa, é que quando um número crítico de humanos aprender a operar a partir dessas frequências elevadas, toda a espécie começará a evoluir para capacidades que atualmente consideramos extraordinárias. Joe acredita que estamos no limiar do que ele chama de o renascimento quântico da humanidade. Um momento da história em que um número suficiente de pessoas despertará todo o seu potencial para criar um campo morfogenético que facilite o despertar acelerado dos outros. Nesse cenário, habilidades como cura consciente, manifestação direcionada e comunicação intuitiva se tornarão tão naturais quanto as habilidades que atualmente tomamos como garantidas. Mas Joe sempre enfatiza que essa transformação global começa com a transformação individual. Cada pessoa que aprende a manter consistentemente frequências como 999 Hz não apenas muda sua própria vida, mas contribui para o campo quântico de informação que sustenta novas possibilidades para toda a humanidade. Joe propõe que a frequência de 999 Hz é particularmente significativa porque representa o que ele chama de a frequência da unidade consciente. Nessa vibração, a ilusão de separação se dissolve e você emerge na percepção direta
de que sua consciência individual é uma expressão localizada da consciência universal. A partir dessa percepção, criar milagres não parece manipular a realidade externa, mas como lembrar de sua natureza fundamental como consciência criativa. Esta é a visão final de Joe Dispenza. Um mundo onde um número suficiente de seres humanos se lembre de seu poder inato de criar conscientemente, onde a escassez, o conflito e o sofrimento são reconhecidos como produtos de baixas frequências que podem ser transformadas através da elevação consciente da consciência humana a frequências como 999 Hz. Viajamos juntos para os territórios mais profundos da pesquisa de Joe Dispenza, explorando como uma frequência específica, 999 Hz, pode servir como uma chave mestra para dimensões de seu potencial que você nunca imaginou ser possível. Esta não é uma informação teórica que permanece no reino das ideias. É neurociência aplicada, é física quântica vivida, é o protocolo específico que Joe desenvolveu ao longo de décadas para demonstrar que milagres não são eventos sobrenaturais, mas capacidades naturais de uma consciência operando a partir de frequências elevadas. Joe Dispenza provou cientificamente que quando seu sistema nervoso vibra coerentemente em 999 Hz, você não apenas muda sua percepção da realidade, mas também sua capacidade de participar ativamente da criação dessa realidade. Sua glândula pineal se torna uma antena cósmica, seu coração gera campos eletromagnéticos ordenados e sua consciência acessa o que Joe chama de o campo unificado de informação, onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Mas o aspecto mais revolucionário deste trabalho não é que você possa criar mudanças extraordinárias em sua vida, mas que você possa se lembrar de quem você realmente é. Não uma vítima das circunstâncias, mas uma consciência criativa, capaz de influenciar conscientemente a realidade através da coerência de seu próprio ser. Joe sempre enfatiza que essa não é uma técnica que você pratica ocasionalmente quando quer algo específico. É um modo de vida, uma frequência de ser que você cultiva até que se torne seu estado natural. Porque quando você vive consistentemente a partir de 999 Hz, você não precisa mais criar milagres. Você se torna um milagre e a partir dessa frequência, tudo o que você precisa emerge naturalmente como uma expressão de sua coerência interior. O convite de Joe é claro: não espere que o mundo mude para se sentir diferente. Mude sua frequência interna e veja como o mundo responde à sua nova vibração. Não procure abundância lá fora. Ative a abundância que você já é, vibrando na frequência em que essa abundância é o seu estado natural. Lembre-se das palavras de Joe. Sua personalidade cria sua realidade pessoal. Se você quer uma nova realidade, você precisa de uma nova personalidade, e essa nova personalidade começa com uma nova frequência. 999 Hz não é apenas um som que você ouve, é a frequência da versão mais alta de si mesmo esperando para ser ativada. Se esta mensagem ressoou nas profundezas do seu ser, se você sente que algo foi ativado enquanto ouvia essas palavras, então você está pronto para este próximo nível de evolução consciente. Você não precisa esperar o momento perfeito ou procurar mais informações. A frequência está disponível agora, neste momento presente, onde todo o seu poder reside. Curta este vídeo se a informação o transformou. Compartilhe-a com aqueles que você sabe que estão prontos para se lembrar de seu potencial infinito e inscreva-se no canal para continuar esta jornada de expansão quântica juntos. Nos comentários, escreva "Eu vibro em 999 Hz" como uma declaração de seu compromisso com sua frequência mais alta. Lembre-se, toda vez que você escolhe operar a partir de frequências mais altas, você não apenas se transforma, mas contribui para a elevação coletiva de nossa espécie. Sua coerência interior se torna um remédio para o mundo. Joe Dispenza,
nos mostrou o caminho. A frequência de 999 Hz está disponível. O único que pode decidir entrar em sintonia com seu potencial infinito é você. Você está pronto para vibrar na frequência dos milagres?